Bom dia, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje uma live mais que especial. Eu estou aqui com o irmão Jadson, sul-matogrossense, criador do canal Em Defesa da Fé Cristã. Não confundir com o meu canal, que é Defesa Cristã. O canal dele é Em Defesa da Fé Cristã. Depois eu vou deixar o link aí embaixo para vocês se inscreverem no canal dele. Ele faz um serviço na apologética cristã já faz alguns anos. Ele participa de debates com ateus, agnósticos, pessoas que têm outras opiniões, enfim, são debates de ideias, sempre debates de ideias. Ele é um irmão muito respeitoso, como se espera de um cristão. Então, o assunto hoje é sobre o livro que foi lançado a semana passada. É um livro dele que se chama A Prova Definitiva de que Jesus é Real. É um livraço, já pedi o meu na Amazon, chega entre o dia 20 e 21. Então, Jadson, realmente é uma alegria te ter aqui no canal e dê as boas-vindas aí ao pessoal. Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. É uma satisfação imensa poder aqui estar participando do canal Defesa Cristã, do irmão Lucas. Ele também tem realizado um ótimo trabalho no âmbito da apologética. Deus seja louvado pela vida dele. E você que está chegando nessa live, já quero pedir, como criador de conteúdo, assim como o Lucas, nós realizamos aqui um trabalho na internet, que é essencial você deixar o seu like, beleza? Eu já quero pedir aqui o seu like, porque eu sei que impulsiona a live. Compartilhe o link dessa live nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook, beleza? Fazendo isso, você ajuda a nós tornarmos o vídeo da live mais relevante no YouTube, alcançar mais pessoas, e deixe o seu comentário também, beleza? Tanto no chat, e você que está assistindo essa live gravada, deixe o seu comentário aí, o que você acha do tema. Como disse o Lucas, eu sou um apologista cristão, dono do canal Em Defesa da Fé Cristã, e eu publiquei esse livro, A Prova Definitiva que Jesus é Real, uma análise pressuposicional, lógica e histórica sobre Cristo. Esse livro, ele é importante dentro do cenário que nós estamos, porque existem pessoas que duvidam, que questionam, que negam a existência de Jesus. Esse livro tem o foco de tratar do Jesus da Bíblia. Nós sabemos que quando vamos pesquisar, seja em uma IA ou no Google, fazer uma pesquisa sobre a pessoa de Jesus, é dito que é um consenso acadêmico que, de fato, Jesus é uma pessoa histórica. Porém, o que os historiadores chegaram a um consenso que existiu um homem histórico, uma pessoa histórica chamada Jesus de Nazaré. Há um consenso que foi batizado por João Batista, foi crucificado por Pôncio Pilatos, porém, foi uma pessoa comum. Foi um pregador apocalíptico. Agora, em relação ao Jesus dos evangelhos, o Jesus que nasceu, teve um ministério, que manifestou milagres, fez grandes prodígios, que morreu, porém ressuscitou dentre os mortos, aí dizem os historiadores que é uma questão de fé. Mas nesse livro eu vou demonstrar que há uma prova lógica em relação à existência de Jesus, do Deus que se fez carne. Eu busco apresentar nesse livro que trata tanto de uma discussão histórica, filosófica e teológica. Porque para se fazer história, já é pressuposto na metodologia histórica princípios filosóficos. O historiador, quando ele vai fazer história, já é pressuposto princípios filosóficos. Quais princípios são esses, irmão Jadson? O princípio que a inteligibilidade no mundo, que há inteligibilidade no mundo, que nós podemos compreender a realidade. Nenhum historiador parte do pressuposto que não é possível conhecer a história, mas sim que é possível, é inteligível, que nós podemos compreender o passado. O historiador parte do princípio que há a lógica, e eu estarei falando que se trata lógica, então ele pode chegar a uma verdade acerca de um evento no passado. Ele pressupõe que o conhecimento é possível, porque se o conhecimento não fosse possível, ele não faria história, porque qualquer pessoa que diz que o conhecimento não é possível, então por que ela vai buscar conhecer algo? A pessoa que diz que o conhecimento não é possível, como ela chegou a esse conhecimento? Já é um argumento que eu chamo no livro de contradição performativa, é um argumento suicida. A pessoa diz não é possível conhecer nada. Ela já conhece que não é possível conhecer nada. Então, é uma contradição no ato de argumentar. Então, Lucas, eu vejo que, a princípio, é bom destacar esse ponto. Eu sei que você estará fazendo algumas perguntas. E conforme você for fazendo as perguntas, nós vamos aprofundando a questão em relação ao livro. Usando este último comentário,
É interessante notar como tem pessoas que dizem não existe verdade absoluta, tudo é relativo. E como tu disse, né, essa é uma sentença que derrota a si mesma, puxa o tapete, né, e a pessoa e cai, né, porque não tem como se manter de pé essa afirmação, porque se toda a verdade é relativa, essa afirmação que toda a verdade é relativa também é relativa e não é digna de crédito, então eu posso acreditar nela ou não. Muito bem, Jadson. Algo assim que eu gostaria também de deixar claro para os irmãos e talvez pessoas céticas que estão nos assistindo, mas que talvez não conheçam muito essa área da apologética. Basicamente, a apologética ela é dividida em dois ramos: a apologética evidencialista e a apologética pressuposicionalista. Qual é a diferença? Vou dar um exemplo assim mais prático que talvez você vá entender melhor, porque ele está na hype do momento. O pastor Tassos Licurgo, ele participa de debates, você já deve ter visto ele é um pastor do Rio Grande do Norte, com uma barba grande, ele já foi no Inteligência Limitada, é alguém realmente que está em todo mundo, de alguma maneira, recebe através do algoritmo os vídeos dele, porque realmente expandiu muito o conhecimento sobre ele. Eu já acompanhava ele há um tempo, mas muitas pessoas estão começando a conhecê-lo agora, por causa dessa onda dos podcasts e tudo mais. Ele busca trazer evidências para a existência de Deus, busca debater com ateus, mostrando o argumento moral, o argumento cosmológico. Isso basicamente faz parte, esses argumentos, da apologética evidencialista, que ao longo da história, né, irmão Jadson, ela realmente ocupa mais tempo, assim, mais apologetas. A outra vertente, que é a vertente pressuposicionalista, ela é mais recente no tempo, tem menos defensores, mas não é de menor importância. O irmão Jadson, então, ele é um proponente da apologética pressuposicionalista. Eu não vou dizer o que ela é, porque eu vou deixar o irmão Jadson explicar e esmiuçar um pouco isso. Então, o pastor Tassos Licurgo e outros que debatem apresentando evidências para a existência de Deus, eles usam, então, essa linha evidencialista. Por isso, busca trazer evidências. Agora, a linha pressuposicionalista, que é uma apologética, ou seja, uma defesa que se traz ao cristianismo mais recente, ela é um pouco diferente da evidencialista. Então, eu gostaria, irmão Jadson, que tu expôs, então, para nós, brevemente, talvez de uma maneira resumida, mas se quiser destrinchar um pouco mais, fica à vontade, no que consiste, então, a apologética pressuposicionalista, que, acredito eu, é a que tu defende no livro, né, que traz a tese sobre isso. Muito bem, irmão Lucas. A apologética é a defesa racional da fé. E, de fato, a maioria dos apologistas são evidencialistas ou da linha clássica. Qual que é a diferença da apologética evidencialista para a apologética clássica? Nós podemos aqui apresentar as três principais escolas, que é a evidencialista, a apologética clássica e o pressuposicionalista. O evidencialismo, como o nome já diz, vai tratar de evidências, trabalha com um conjunto de dados que o incrédulo ele pode reconhecer que existem para argumentar em favor do teísmo, que há um Deus, que há um Criador. Então, a apologética evidencialista trabalha com essa metodologia de apresentar os dados que o incrédulo pode aceitar e reconhecer como um dado que aponta para a existência de Deus. Você citou o apologista cristão Tassos Licurgo, ele vai trabalhar com a questão do Big Bang. Os ateus reconhecem que aconteceu a expansão, que a matéria, o espaço-tempo começa ali na singularidade. O Tassos usa desse dado, o ateu concorda, para demonstrar que o Big Bang aponta para a existência de Deus. Então, a apologética evidencialista trabalha com essa metodologia das evidências. A apologética clássica vai trabalhar com argumentos que são reconhecidos ao longo da história, que fizeram sucesso. Vou te dar um exemplo. As 5 vias de Tomás de Aquino são argumentos clássicos. Tem o argumento que se tornou popular, se popularizou com o Dr. William Lane Craig como argumento cosmológico. Tem o argumento moral, que é trabalhado também por C.S. Lewis e também pelo Dr. William Lane Craig. Então, os argumentos clássicos são esses argumentos que se popularizaram ao longo da história. E o pressuposicionalismo que se trata, irmão Jadson, é uma abordagem apologética de defesa da fé que entende que todas as pessoas têm pressupostos e todas as pessoas têm uma visão de mundo, que é chamada de cosmovisão. O que é uma visão de mundo? É um conjunto de crenças que a pessoa tem em sua mente
que ela se fundamenta para interpretar a realidade. Então, o pressuposicionalismo vai trabalhar com essa metodologia. Todas as pessoas têm um pressuposto, e no caso do cristão, ele tem o seu pressuposto, que é as escrituras. O pressuposicionalista, o apologista pressuposicionalista, ele parte das escrituras. Ele constrói a sua visão de mundo por meio das escrituras. Ele busca responder questões como de onde viemos, por que estamos aqui, como devemos viver, para onde vamos, com base nas escrituras. O padrão que ele estabelece como critério de verdade última é as escrituras. Então, a metodologia pressuposicionalista trabalha com isso e busca colocar tanto a visão cristã de mundo em choque com as demais cosmovisões. Então, o pressuposicionalista ele vai argumentar em favor da existência de Deus pela impossibilidade do contrário, mostrando que a visão de mundo do ateu, do agnóstico, do cético é impossível de ser verdadeira, dado a um conjunto de pré-condições necessárias para a inteligibilidade, e que somente o Deus cristão pode explicar esses conjuntos de pré-condições de inteligibilidade que nós assumimos, como a condição que existe verdade, que existem valores morais objetivos, que existem os princípios da lógica, que existe uma inteligibilidade no mundo, e somente, dada a existência do Deus cristão, pressupondo o Deus cristão, nós conseguimos explicar essas pré-condições de inteligibilidade. Muito bem, muito boa explicação, perfeito, irmão Jadson. E realmente essa apologética ela faz uma redução ao absurdo do naturalismo, né? Mostra o quão absurdo é as implicações do naturalismo, porque as implicações do naturalismo realmente nos dão um mundo onde a lógica não existiria, onde a verdade também não existiria, até porque nós evoluímos, então, para propagar o nosso DNA, para sobreviver, não é mesmo, irmão Jadson? Então, realmente, o naturalismo não condiz com esse mundo que a gente vê, esse mundo real, que é um mundo ordenado, um mundo onde há lógica, um mundo onde há verdades absolutas. Então, realmente, não combina com esse mundo. Se não combina com esse mundo, o que sobra é a cosmovisão cristã, então, que é o que explica melhor o que nós temos, né, nesse âmbito. E muito bem, eu fiz a distinção evidencialismo e pressuposicionalismo, e tu trouxe também, muito bem, essa terceira via aí, que é a clássica, Tomás de Aquino. Então, aconselho você que está nos ouvindo, pesquise sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Então, realmente são argumentos assim que até hoje os filósofos se debruçam sobre ele, ou buscando comprovar, alguns céticos buscando refutar, mas o que não dá para negar é que realmente até hoje continua vivo esses argumentos, e eu adoro. Tomás de Aquino é muito bom, apesar de nunca ter lido toda a Suma Teológica, né? A Suma Teológica, estava quase confundindo com o livro de Calvino, que tem um nome parecido também. Então, assim, eu gostaria também, irmão Jadson, de dar os parabéns pela iniciativa do livro, porque, assim, eu percebo que esse livro, ele tem um conceito, eu diria que até original. Me corrija se eu estiver errado. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, eu não achei um livro que trata sobre a história em relação a Jesus, que trata sobre a lógica, que trata sobre essa vertente pressuposicionalista no mesmo livro. Eu tô errado? Tem algum outro? E se não tem, tu usou algum livro para embasar, assim, obviamente tu usou, né? Claro, mas algum livro assim que fez talvez te dar um estralo. Eu tenho que escrever sobre isso. Ou a igreja precisa saber disso. Comente a respeito. Então, como eu posso dizer, dentro dessa discussão em relação à existência ou não de Jesus, porque há um debate sobre a existência do Jesus da Bíblia ou não, até mesmo entre historiadores e ateus, céticos e cristãos, se o Jesus da Bíblia é real, eu decidi trabalhar essa metodologia pressuposicionalista porque eu percebi, irmão Lucas e pessoal que está assistindo, uma lacuna dentro da apologética cristã em relação ao tema, trazendo do âmbito da visão de mundo, da cosmovisão, questionando os pressupostos dos naturalistas, daqueles que negam a existência de Jesus, daqueles que são críticos da fé cristã. Eu encontrei uma lacuna que eu decidi escrever o livro para preencher essa lacuna, porque eu não conheço nenhuma obra que trata acerca da existência de Jesus no âmbito pressuposicionalista, mostrando tanto argumentos históricos, filosóficos e teológicos em relação a Jesus. É claro, teve uma base de influência para que eu pudesse ter essa ideia. O
próprio título, A Prova Definitiva, essa ideia eu tive com base na influência de um autor pressuposicionalista chamado Jason Lies, que ele escreveu o livro A Prova Definitiva da Criação. Ele é um autor pressuposicionalista que vai argumentar que Gênesis é histórico, o evolucionismo é uma ideologia falsa, que há uma prova definitiva em relação à criação bíblica. E aí ele vai trabalhar as questões da inteligibilidade, porque um pressuposicionalista vai levar a discussão para o âmbito pressuposicional. Porque se nós temos duas posições diferentes, irmão Lucas, tipo o cristão e o ateu, ambos têm pressuposições diferentes. Qual que é a pressuposição do cristão? Que há um Deus, ele se revelou nas escrituras. Qual que é a pressuposição, que é o fundamento que o ateu parte? Que não há um Deus e ele não se revelou. Ora, pressupostos diferentes. Porém, ambos assumem os princípios da inteligibilidade, que um está certo, o outro está errado, então existe verdade. Aquilo que ou seja, o princípio da identidade, que nós podemos obter conhecimento acerca da realidade. Então, ambos assumem os princípios de inteligibilidade. Agora, qual que é a visão de mundo que traz uma explicação adequada em relação a esses princípios? No livro eu trabalho que é a visão de mundo cristã. Então, a ideia desse livro, A Prova Definitiva de que Jesus é Real, veio com base no trabalho do Dr. Jason Lies, A Prova Definitiva da Criação, mas o desejo de escrever esse livro foi dado a algo que nós podemos perceber que existe essa lacuna dentro da apologética cristã em levar a discussão para um âmbito pressuposicional em relação à existência de Jesus, porque o ateu que afirma Jesus não existiu, ele está, em sua palavra, pressupondo que a afirmação dele é verdadeira. Ora, se ele está dizendo que Jesus não existiu e que isso que ele está apresentando é verdade, nós devemos dar um passo atrás e perguntar para ele: como você justifica, dada a inexistência de Jesus, que verdade é possível? Que existe verdade? Aí ele tem que trazer uma justificação. Aí, claro, o pressuposicionalista vai assumir, para fim de argumentação, o pressuposto do ateu, que assumindo o naturalismo, pressupondo a visão do naturalismo, tudo que acontece em nossa cabeça são reações químicas, elétricas, que é chamado de sinapse, que são impulsos químicos acontecendo no nosso cérebro, e aí está acontecendo isso na cabeça do cristão, sinapse. E está acontecendo na cabeça do ateu, sinapse. Quem determina quem está certo e quem está correto? Quem determina quem está falando a verdade e não está falando a verdade? Porque ambos não podem estar corretos no mesmo tempo nesse sentido. Não há quem determina. E outra, tudo que está acontecendo são reações químicas, e reações químicas só reagem, não levam à verdade. Então, o pressuposicionalista começa a mostrar o absurdo da visão de mundo naturalista, porque ele está argumentando em favor da verdade, mas a visão de mundo dele não sustenta, não abarca aquilo que é verdade, porque tudo seria reações químicas acontecendo no nosso cérebro. Perfeito, perfeito. E tu sabe, irmão Jadson, que eu deixei aqui selecionado uma frase, um pequeno trecho de C.S. Lewis, que ele escreveu no livro Milagres. C.S. Lewis, irmãos, é outro autor que vocês têm que ler. Se você não leu, leia C.S. Lewis. Comece pelo Cristianismo Puro e Simples. E depois, né, ele tem dezenas de obras. Eu vou ler o trecho que confirma isso que tu está falando, que realmente corrobora com isso que tu está falando, né? E, claro, a gente está no ombro de gigantes, né, irmão Jadson? Então, no passado aí, olha quantos nomes, tu já citou alguns, eu já citei outros, né? Então, o C.S. Lewis é outro grande da apologética. Abre aspas. Se o naturalismo for verdadeiro, então não há razão para crer que nossas convicções sejam o quê? Sejam verdadeiras. Pois o pensamento seria apenas o resultado de processos irracionais. Fecha aspas. Então, uma síntese disso é o seguinte: se Deus não existe, tá? Vamos tirar Deus da jogada. Nós somos viemos de um processo evolutivo que começou com uma ameba, um ser unicelular, seja lá o que for, não é mesmo? E aconteceu que decorreu um bom tempo e estamos aqui fazendo uma live usando a internet, sabe? Então, olha a insanidade disso. Eu gosto de dizer, Jadson, que a pessoa que duvida e que ridiculariza a história de Adão e Eva e acredita nessa história resumida que eu acabei de dar, de que viemos de uma ameba, essa pessoa só pode estar brincando. Pois pelo menos na história de Adão e Eva, teve alguém que criou, né? Esse processo evolutivo, se for verdadeiro, ele foi acontecendo de uma maneira aleatória. Então, o que é mais plausível, né? A existência de um criador
que formou toda essa complexidade, ou essa complexidade veio de processos cegos e tudo mais, e fez com que a gente tivesse lógica, que o universo tivesse leis. Existe a macro-leis, que seriam as leis do universo, e as leis micro, né, relacionadas ao ser humano. O ser humano usa lógica, o ser humano raciocina, tem a lei moral também, e tudo mais, né, um assunto puxa o outro. Então, você vê, né, corroborando com o que o irmão Jadson está falando, que sem Deus não há base para esses valores, não há base para a lógica, para a verdade e para tudo mais decorrente disso. Então, somos simples primatas evoluídos, não temos um valor qualitativo diferente de um rato que está passando no esgoto nesse momento. Apenas evoluímos de uma maneira diferente, usando um outro galho naquela árvore evolutiva, né? Meu irmão e também... Lucas, Pode falar. tudo que você está comentando eu trago no livro. Inclusive, eu apresento a dúvida de Darwin. Darwin ele tinha um questionamento, uma dúvida, em uma carta ele escreveu para um dos seus leitores, dizendo que se nós viemos de um processo evolutivo de seres inferiores, como é apresentado com base na teoria da evolução, nós sabemos que Darwin foi o pai da teoria da evolução, seres de vidas inferiores, animais sem a racionalidade. Será que nós poderíamos confiar nas nossas convicções? Porque quem confiaria na mente de um macaco? Então, ele tinha essa dúvida em relação à confiabilidade do conhecimento. E outra coisa que eu queria trazer, que no livro eu trabalho, só para corroborar com o que você disse, que a visão de mundo cristã, com base no Logos, que Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a lógica, com base nele, nós temos a justificação, nós temos os motivos para explicar os princípios de inteligibilidade, que é a verdade, o conhecimento é possível, que é a lógica. Agora, pressupondo o naturalismo, nós não temos uma explicação ao contrário. Nós minamos, nós invalidamos a possibilidade do conhecimento, porque, como eu disse, pressupondo a visão de mundo naturalista, tudo que acontece no nosso cérebro são reações químicas e elétricas reagindo. E aí fica a pergunta, em duas cabeças estão reagindo, tanto do cristão como do ateu. Por que as reações químicas que reagem na cabeça do ateu seria mais preferível do que a do cristão? Se são apenas reações químicas. Não há quem determine quem está certo e quem está errado. Nós temos um padrão. Esse padrão é a lógica. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Cristo nos comunicou os princípios da lógica. E esse é o critério para determinar quem está correto, quem está errado. É uma ferramenta de conhecimento que nós utilizamos, a lógica. Nós vamos falar mais um pouco acerca da lógica. Eu sei que você vai fazer uma pergunta sobre isso. Que avalia se um argumento é verdadeiro ou falso, que é a questão do terceiro excluído. Né? Não tem como ser verdadeiro e não ser verdadeiro no mesmo tempo, no mesmo sentido, o princípio da não contradição. Mas vamos falar isso aí mais para frente. Pode comentar. E assim, para corroborar então com o C.S. Lewis, com essa dúvida de Darwin, eu vou trazer um outro nome assim de peso, Thomas Nagel. Ele é um ateu declarado, um filósofo contemporâneo também, e assim, tem uma frase dele que eu achei assim muito legal, bacana, porque ele foi sincero. Ele é um ateu que realmente entendeu as consequências do naturalismo. Ele não se converteu nem nada do tipo, longe disso, mas assim como Nietzsche reconheceu que sem Deus não há valores absolutos, ele, sendo um filósofo, né, e ateu, ele reconheceu que se o naturalismo é verdadeiro, não existem esses valores absolutos e a gente não poderia nem conversar sobre eles. Eu vou citar então a frase dele, que ele escreveu no livro Mind and Cosmos, Mente e Cosmos. O naturalismo materialista não pode explicar como cérebros físicos produzem pensamento racional e consciência. Pensamento racional e consciência. Então, ele reconheceu que não tem como. Ele escreveu um livro falando sobre isso, né? Apesar de não dar o passo de fé, né? Mas, que eu saiba, ele ainda está vivo. Então, ainda tem chance. E agora, sobre Nietzsche, que eu dei uma palhinha, né? Nietzsche escreveu na Gaia e a Ciência que Deus está morto. Até há muita má compreensão dessa expressão, achando, ele está dizendo que Deus não é... Ele morreu, a existência dele, então, é nula, ele não existe, nunca existiu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a sociedade, de certa forma, deixou Deus de lado, chutou Deus para fora do campo e busca viver uma vida sem Deus. Só que essa vida sem Deus traz o quê? Traz consequências. Porque aí tu não pode assumir valores absolutos. Então,
tem uma frase dele também que eu anotei, que ele escreveu no Crepúsculo dos Ídolos: quando se elimina Deus, elimina-se também o mundo verdadeiro, porque até a afirmação de verdades passam a ser postas em dúvidas, porque o nosso cérebro não foi evoluindo para descobrir verdades, mas para procriar e sobreviver, né, primariamente. Então, eu gostaria também agora, o Jadson, mas assim, se tu quiser trazer um ponto, pode me cortar aí, porque eu vou falando, mas eu gostaria também de fazer assim um pedido para os irmãos que estão nos assistindo, pessoas céticas também. Estou vendo que o Nildo fez alguns comentários. Pesquise, leiam esses autores que eu citei. A gente não tem medo também que vocês leiam, agora para os irmãos, a gente não tem medo que você leia autores ateus. Nada disso, entende? Então, eu já li muitos autores ateus. Estou lendo a História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell, um camalhaço de 1000 páginas. É fascinante, ele escreve muito bem, um dos maiores ateus do século XX, né? Mas, assim, quando a gente coloca na balança, a gente percebe que há muito mais razões para a gente crer em Deus, agora sendo evidencialista, né? E partindo agora do pressuposicionalismo, sem Deus a gente não poderia nem estar conversando sobre essas coisas, entende? Então, e assim, é um pedido também, compre o livro do Jadson, depois eu vou colocar também, deixar na descrição o link da Amazon, e tá no Clube de Autores, né? O nome, é isso? Exatamente, irmão Lucas. Está tanto no Clube de Autores, como também na Amazon Livro. Eu acho que você está percebendo que essa conversa que a gente está tendo realmente é muito válida para os dias de hoje. Então, você que é ateu, que é agnóstico, compre para, quem sabe, buscar refutar. Tente essa empreitada. Se você, então, é cristão, compre para corroborar com aquilo que você crê e também para evangelizar com mais confiança. É o que eu sempre disse, né, irmão Jadson? Eu sempre digo que a gente tendo um bom embasamento daquilo que a gente crê e conhecendo também o pensamento de pessoas que pensam diferente, a gente fala com mais convicção, fala com mais ousadia, porque tu pode ver, irmão Jadson, se tu perguntar para pessoas, para irmãos na fé, qual o maior medo que a pessoa tem na hora de evangelizar? Qual que é o maior medo? É que faça alguma pergunta que ela não saiba responder. Então, estudando esses autores apologéticos, tu vai ter uma boa bagagem para dar respostas para quem faz realmente indagações sobre a nossa fé. Como diz 1 Pedro 3,15, a gente está preparado para responder a todos aqueles, né, que nos questionam. E também compre, então, o livro do irmão Jadson, realmente está a menos de R$50, é um preço muito bom pelo conteúdo que ele traz e, assim, principalmente pela inovação, ele trazer um tema tão original, porque une esses 3 aspectos que está no subtítulo do livro, algo que a gente não vê em outros livros. Então você pode comprar um livro de teologia sistemática, vai ter coisas semelhantes com outros livros e tudo mais, não muda muito, mas agora o livro do irmão Jadson, eu diria, estaria talvez exagerando, né? Mas enfim, seria talvez um divisor de águas na edição, das edições cristãs, assim, que a gente vê. Há muitos livros sendo lançados a cada dia, mas eu diria que um certo divisor de águas por trazer realmente um tema original, um tema que não se costuma ver. Então, se você realmente quer fortalecer a sua fé, ou quem sabe, eu vou buscar refutar esse livro aqui, porque o irmão Jadson, ele é acessível a todos, né, irmão Jadson? Participa de muitas lives e muitos canais, então basta fazer uma live com o irmão Jadson e dizer: eu refutei teu livro, e vai lá e tenta mostrar para ele, vamos ver se tu consegue, né? E assim, irmão Jadson, já que o foco do livro está até na capa, Jesus, a gente tem falado muito agora sobre Deus e tal, sobre as consequências do naturalismo, eu gostaria de tratar agora um pouco sobre Jesus. Em qual sentido? A gente percebe que Jesus, ele é tratado pelos espíritas, no Alcorão é citado sobre Jesus, cita Jesus. A gente vê que as religiões, de certa forma, querem Jesus, falam de Jesus, dizem, Jesus está no meu time, sabe? Então, para os espíritas, Jesus foi um ser humano evoluído, mas simplesmente um ser humano, longe de ser um Deus encarnado. Para os muçulmanos, como está no Alcorão, Jesus foi um profeta importante, mas não passou de um profeta. E agora, para a Bíblia, que nem eu digo, o Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente crê, né, irmão Jadson, no Evangelho segundo Jesus e os apóstolos, né? Enquanto o Espiritismo, ele traz realmente uma versão do Evangelho através dos médiuns, a gente busca
realmente ir na fonte primária. E qual que é a fonte primária? A Bíblia. Irmão Jadson, tem um ruído que eu fico ouvindo, não sei se é meu ou teu. Tá ouvindo também? Não. Tá, então talvez nem vá pro vídeo, mas eu tô escutando, eu falo e escuto um ruidinho assim, mais tranquilo, nada que venha incomodar. Então, como eu estava falando, as pessoas se apropriam, acho que a palavra certa é, se apropriam de Jesus, e basicamente todas as religiões na contemporaneidade fazem isso em menor ou maior grau. Então, a minha pergunta para ti, irmão Jadson, o livro, então, ele nos ajudará a defender a existência de Jesus bíblico, não apenas um judeu que pregou lições de morais, mas um judeu que realizava milagres e que, principalmente, ressuscitou, né? Que é a prova cabal de que aquilo que ele falava era verdade, não é mesmo? Então, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre a diferença do Jesus que tu traz no teu livro, do Jesus exposto pelas outras religiões. Muito bem, irmão Lucas. De fato, existem muitas opiniões em relação a quem é Jesus, porém, o cristão que se preza pelas escrituras, que tem a Bíblia como seu fundamento de critério de verdade, é muito claro nas escrituras, eu até apresento no meu livro, no capítulo 9, a prova que Jesus é Deus. Que, de fato, Jesus, ele não foi apenas um homem, mas sim, a verdade é que ele é Deus que se fez homem. Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem, que é o que nós chamamos na teologia de união hipostática, que a natureza divina se uniu com a natureza humana. Então, nesse livro eu apresento o Jesus que se apresentou: quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, o discípulo Filipe queria ver a Deus, que é o Pai, perguntando de Jesus assim: Cristo, né, me mostre o Pai. Aí Jesus, ele vai trazer uma resposta que eu acho magnífica, e já vou apresentar aqui também que eu sou trinitário, ou seja, eu acredito na doutrina da Trindade, que Deus é um em essência, porém subsistem três pessoas distintas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro, nossa mente, você que está assistindo, nós temos uma mente finita, nós somos seres contingentes, até trabalho no livro a questão que é contingente, é algo que veio a existir e deixará de existir. Deus é um ser necessário, sempre eterno, sempre existiu. Então, compreender a magnitude, a infinitude de Deus partindo de uma mente finita, nós não iremos compreender Deus em sua totalidade. Nós compreendemos por meio daquilo que se revelou nas Escrituras. Então, a Trindade é algo que nós não iremos compreender plenamente, mas é o que as Escrituras nos apresentam. E onde a Bíblia fala para o cristão, ela tem autoridade. Então, Jesus se apresenta para Felipe, né, que seria Deus, que estava tanto tempo com eles, e quem vê a ele vê o Pai, e o apóstolo Paulo vai confirmar isso, né, discípulo de Jesus, que teve um encontro com Jesus, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Esse livro ele vai tratar, como eu disse, de questões teológicas, históricas, também, irmão Lucas, questões metafísicas. O que é questão metafísica? É em relação à realidade última. Tem um argumento que eu apresento no livro, que é impossível um ateu provar que o Jesus da Bíblia não existe, que é o Jesus, o Logos, que era Deus, que Jesus, que é Deus, não existe. Não tem como ele provar a inexistência de Jesus. Porque não é porque a pessoa não vê algo, quer dizer que esse algo não existe. Isso já é um critério derrotador, porque se a pessoa diz aquilo que eu não vejo não existe, então ela vai acabar refutando a existência da razão, da mente, dos princípios da lógica, que são princípios imateriais, porque essas coisas não são vistas pelos olhos humanos, elas são assumidas pela razão, a existência. E um ateu que diz que Jesus não existe na realidade, traz essa proposição, não há Jesus na realidade, ela está trazendo uma declaração universal acerca da realidade, que não há Jesus em nenhum lugar da realidade. Agora, sendo ela um ser finito, como eu disse, que veio a existir, deixará de existir, que tem conhecimento apenas dos seus sentidos de dados que vêm até ela não conhece toda a realidade, né? Até é dito que nós conhecemos 5% do que há nos oceanos, que o ser humano só conhece a matéria bariônica, e aí é postulado que existe uma matéria escura que faz parte aí de mais de 90% da matéria do universo. Então nós não conhecemos toda a realidade. Como o ateu quer trazer uma afirmação absoluta que não há Jesus na realidade, se não conhece o todo? Isso cai numa falácia chamada de composição, que é onde você cria uma generalização acerca de algo particular.
Não é porque aí Karl Popper vai apresentar isso dentro da filosofia da ciência e é chamado de problema da indução, não é porque eu vi 1000 cisne branco que eu vou dizer que todos os cisnes da Terra são brancos. Porque se Sim, aparecer um cisne preto, já refuta a ideia que todos os cisnes da Terra são brancos. Tem também o exemplo daquele peixe que diziam que foi extinto, que é o selacanto. Teve um período que eles falavam assim, ó, esse peixe aqui foi extinto há milhões de anos atrás. Falaram, trouxeram essa declaração absoluta, né, os evolucionistas. O peixe foi extinto. Passou um sim. tempo, malucos, o peixe apareceu, selacantos. Olha Ou aí. seja, né, esbarrou no problema da indução, e criaram um Sim, sim, universal e mostrou que estava errado, né? sim. Então, o ateu não pode falar que Jesus não existe na realidade, porque ele não detém o conhecimento da realidade. Se ele detém esse conhecimento da realidade, ele seria Deus e já refutaria o próprio ateísmo. Então, o que Assim ele pode como falar, o que ele só pode falar é: eu não acredito que Jesus existe, mas não tem como ele provar a inexistência de Jesus. E outra, Bonchatos, ele não pode usar a ciência também para dizer a ciência prova que Deus não existe, porque também não está no campo da ciência, né? Porque Exatamente, há um eu falo disso no cientificismo, livro. há um Pode comentar. cientificismo, há um cientificismo muito forte hoje, né, de que a ciência ela realmente responde as coisas, responde determinados assuntos, mas muitos outros não tá no âmbito dela. Tu deve ter visto, com certeza tu viu o debate do Craig com o Atkins, o cientista britânico. Tem até um corte dessa parte aí, quando o cientista diz, a ciência explica tudo. E aí o Craig diz, explica mesmo, na verdade não explica. E aí ele, tá, mas então me diz uma coisa que a ciência não explica. Ele, não, vou te dizer 5 coisas que a ciência não explica. Aí ele fala, a ciência não explica o que é o belo, a questão estética, né, a questão moral, a matemática e a lógica. A ciência pressupõe a matemática e a lógica, então você deve entender que a matemática e a lógica está antes da ciência, ela precisa da matemática e da lógica para fazer a ciência. Então a ciência, ela usa pressupostos que só existem em um mundo onde Deus existe. Então, até a ciência que o ateu gosta de usar e falar dela, ela só existe porque Deus realmente ele proporcionou meios pelo qual a ciência pode fazer experimentos e tudo mais, né, irmão Jadson? Então, também, falando de lógica agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, para continuar esse assunto aí. A lógica, ela foi criada ou descoberta? Todo mundo fala em lógica. O cristão diz, eu sou alguém lógico. O ateu também diz, eu uso a lógica. O assunto é tão importante, irmão Jadson, que lá em João está escrito, né? No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Para você que não sabe, a palavra lógica vem de Logos. A raiz é Logos. Então eu gostaria que tu explanasse um pouco sobre isso. Muito bem, irmão Lucas. Eu vejo que é interessante, antes de nós comentarmos se a lógica é inventada ou ela foi descoberta, se a lógica é uma criação humana ou se ela foi descoberta pelo ser Só um humano, pouquinho, é interessante. irmão Jadson, só te interromper um pouquinho. Se eu incluir a matemática junto, ou seja, a lógica e a matemática foram criadas ou inventadas, ou tu acha que se trata diferentemente os dois assuntos, ou a gente pode colocar na mesma caixa? Podemos colocar, inclusive eu tenho um corte aqui no meu canal onde eu falo que anda de mãos dadas, tanto a matemática como a lógica. Eu vou comentar em relação, então, sobre a lógica e também no finalzinho eu vou falar sobre a matemática. Uhum. Então, o que se trata a lógica? Nesse livro, como eu disse, tem um aspecto filosófico, eu vou tratar da lógica de forma simples para as pessoas compreenderem, para as pessoas que não têm estudo em relação à filosofia, de forma simples para a compreensão. A lógica se refere a princípios que regem o pensamento coerente, ou seja, são princípios que regem o pensamento coerente. Esses princípios que regem o pensamento coerente está relacionado à epistemologia. O que é epistemologia? É a teoria do conhecimento. É como nós buscamos conhecer as coisas. Nós se utilizamos desses princípios que regem o pensamento coerente. Os princípios da lógica estão relacionados à verdade. Sem a lógica, não haveria verdade. Mas como se manifestam esses princípios, irmão Jades? Se manifesta por meio de 3 proposições. O que é proposição? É uma afirmação linguística. É uma palavra, é uma sentença afirmativa. Vou te dar um exemplo, né, como se manifestam essas 3 proposições. Primeiro, se manifesta no princípio da identidade, que algo é igual a si mesmo. A é A. Quando você vai estudar lógica, esse é o exemplo que é mais usado. A é igual a A. A não é igual a B. Por que não é igual a B? Dada a sua identidade, do que se trata o A.
Aí no livro eu trago o exemplo que um humano é humano e não um rato. Por que o ser humano não é o rato? Dada a identidade, definição do que é um ser humano. Algo é igual a si mesmo. Então esse é o primeiro princípio da lógica, que algo é igual a si mesmo. Uma árvore não é um carro, dada a identidade que se trata de uma árvore. Segundo princípio que é manifesto em uma proposição, não tem como duas proposições, duas afirmações opostas estarem corretas no mesmo tempo, no mesmo sentido. Um exemplo, se eu digo Deus é real, eu como cristão, Deus da Bíblia é real, e o ateu diz que o Deus da Bíblia não é real, não tem como Deus da Bíblia ser real e não ser real no mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou Deus da Bíblia é real ou não é real. Esse é o princípio da não contradição. Do mesmo modo, se aplicando na realidade, não tem como contradições existirem. Aí eu cito um exemplo no livro, que não tem como existir um solteiro casado. Por quê? Porque um solteiro é um não casado, é uma pessoa que não é casada. E assim como não tem como existir um casado solteiro, porque um casado é alguém que tem um compromisso com uma pessoa que não é mais solteira, ela tem uma aliança, ela entrou no matrimônio. Então, não tem como, porque é uma contradição lógica. As duas proposições são opostas. E existe a proposição terceiro excluído, que é um princípio da lógica. Toda declaração, toda afirmação, ela é verdadeira ou falsa. E é uma verdadeira dicotomia. Ou é verdadeiro ou falso. Não tem um terceiro termo. Não tem como ser falso e verdadeiro no mesmo tempo nesse sentido. Esse é o terceiro excluído. Aí entra a questão. A pessoa é casada ou não é, né? Não tem como ser meio casado não existe. Aí a pessoa tá traindo, né? Já tá sendo solteiro. Então não tem como, é contraditório. Aí entra a questão, é uma ferramenta que rege o pensamento coerente, ou seja, mas são princípios que regem também como a realidade está estruturada de forma lógica. No livro eu cito, não tem como a realidade existir e não existir no mesmo sentido. Independente do ser humano, morreu todo ser humano na Terra, ou vamos fazer um exercício mental aqui, não há nenhum ser humano na Terra, não tem como o mundo existir e não existir no mesmo sentido. Então você vê o princípio da não contradição sendo aplicado na realidade dependente do ser humano. Aí entra essa questão, o irmão Lucas, né? Esses princípios da lógica se referem também às mãos, estar desmondada à matemática. Vamos pegar aqui a área que eu vejo que é mais clara para o pessoal entender, a aritmética. Vamos pegar aí a conta de mais que fala, né? Adição. Se eu tenho, independente do ser humano, né? Não existe nenhum ser humano, um planeta, e aí eu encontro outro planeta, eu teria quantos planetas? 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Espera, eu vou desligar aqui, estão me ligando. Espera aí. Então, irmão Lucas, esses princípios da lógica e também esse princípio da matemática, nós podemos ver que é anterior, é antes do ser humano. Então, não tem como ter sido uma invenção, uma criação humana, porque antecede o ser humano. É claro, esses princípios foram manifestos na ontologia humana para o conhecimento do ser humano, mas existe independente do ser humano. E de onde veio, né, a matemática e a lógica? Nós temos uma explicação adequada, dada a existência de um Deus que é racional, que se manifesta como a própria lógica, como logos, e ele nos comunicou. Então, o fato de Deus ser um ser racional, a lógica que é nos apresentada também é racional. Aí a questão da matemática, né, é um conhecimento também que foi dado por Deus, né? Nós usamos como uma linguagem para compreender a realidade, mas essa linguagem, a aplicação dela antecede nós. Aí como que isso se alinha com a existência de Deus, né? Nós podemos demonstrar. É porque, como eu disse, irmão Lucas, essas proposições, elas não são empíricas. Por isso no livro eu apresento uma prova lógica. Você já viu o princípio da não contradição, Lucas, em algum lugar? Nunca vi. Você só vê a aplicação, o resultado, que não tem como ser algo ser e não ser no mesmo sentido. Amor, alegria, e entra todos os sentimentos também, né? Sim, entra a mente. Então, é algo da mente, é conteúdo mental. Proposições se referem a uma mente, são conteúdo mental. É abstração, abstração. Exato, e é conteúdo que se refere à mente, a nossa mente que faz a abstração. Agora entra a questão, essas proposições, elas são aplicadas independente de nós seres humanos. Nós somos seres contingentes, seres que viemos a existir e deixaremos de existir. Então, nós tivemos um começo. Só que essas proposições são aplicadas na realidade como a realidade deve ser. E ela é conteúdo da mente, nós não vemos. Aí, ó a conclusão lógica, o irmão Lucas.
Se não há nenhum ser humano e essas proporções se referem à mente, olha como é simples a conclusão. Logo deve haver uma mente que é superior ao ser humano, a qual reside esse princípio da lógica. Se, E a se todos seres, cosmovisão cristã apresenta que essa lógica é Deus. Aí entra para João capítulo 1, versículo 1, que é apresentado o Logos. se, se Logos que é a todos, própria lógica, qual reside os princípios da lógica. se todos os seres humanos fossem varridos da face da Terra, a lógica matemática ainda continuaria de em pé. É isso, né, Jadson? Exatamente, como eu citei o princípio da não contradição, Uhum. né? Vamos pegar aqui o princípio da identidade. O Sol não teria como ser a Terra, dada a identidade do que é o Sol. Não teria como o universo existir e não existir no mesmo sentido. Então, por ser conteúdo da mente, carece de um fundamento de uma mente que é superior ao homem, a qual reside esse princípio da lógica. Nós temos a explicação adequada, que essa mente é Deus. Porém, irmão Lucas, por que seria o Deus cristão? Primeiro, que quando o ateu ele pergunta qual Deus, ele já está demonstrando na sua afirmação que o ateísmo é um fracasso. Por quê? O ateísmo se refere à proposição que Deus e deuses não existem. Então, traz essa afirmação acerca da realidade. Não há nenhum Deus. Aí o ateu fala, qual Deus? Ele já está mostrando que há um e nós devemos saber qual é esse Deus. Ou seja, já derrotou o ateísmo, porque já está partindo qual Deus, né? Que há um Deus, nós devemos saber qual. Então, a pessoa já está caminhando para o gnosticismo, né? Que não tem como saber, tal, não afirmo que Deus não existe. Mas aí, como nós fazemos a conexão com Deus da Bíblia? Primeiro, que a Bíblia ela apresenta um Deus que é eterno. Concorda, Lucas? Salmos 90? De Amém. eternidade, eternidade, tu és Deus. Amém. Jesus fala que ele é o pai da eternidade. Jesus não, Isaías profetizou acerca de Jesus, que ele é o pai da eternidade. Mas é claro, Jesus se apresenta, né, como a mesma essência do pai, que ele é Deus. Quando Jesus falou, antes de Abraão existir, eu sou. Exato. É. Então, Deus é eterno, apresentado na Bíblia. Deus é atemporal, ele é anterior à criação. Deus já existia, né, como sempre eterno, antes de criar, e aí ele criou os céus e a terra no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Então Deus é eterno, ele é atemporal, ele é extremamente poderoso. Isso a Bíblia apresenta a onipotência de Deus. Deus em essência é imaterial. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito? E Jesus, ele assumiu a forma humana quando ele veio a essa terra, mas na sua pré-existência ele não tinha um corpo físico, ele só tem na encarnação. Então Deus em essência é imaterial. E por último, Deus ele é racional. Deus é racional e se apresenta como a verdade. Lá em Jeremias 10:10 diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade. E aí ele criou todas as coisas, começa a falar ali. E aí Jesus em João 14, verso 6 diz que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja, esses 5 atributos, eternidade, atemporalidade, onipotência, que mais que eu falei? Falou com esses três. Imaterialidade e racionalidade de verdade. Esses 5 atributos são encontrados na lógica, irmão Lucas. Uhum. Ou seja, é o reflexo de quem é Deus, a lógica. Vou te dar um exemplo. A lógica é eterna, algo sempre existiu. Não tem como do nada surgir algo. Porque o nada nem existe. Se a pessoa falar, o nada existe, então me define o que é o nada. O nada... O nada é o que as pedras sonham, sabe aquela, né? Sim, um filósofo disse. Alguns Isso. atribuem a falar a Aristóteles, outros a Platão. Esse não estava certo. Mas do nada, nada pode vir. É o princípio metafísico, ex nihilo nihil fid. Do nada, nada pode vir. Então, algo sempre existiu. Então, não tem como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo tempo, no mesmo sentido. Ou algo Sim. sempre existiu, ou algo não sempre existiu. Você vê o princípio da lógica, o princípio da não contradição. Algo Sim. sempre existiu. Então, nós vemos que a lógica é eterna, já é aplicado o princípio da não contradição. Não tem como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo tempo, no mesmo sentido. Outra, a temporalidade. Os cientistas buscam encontrar e saber a origem do universo. Então, pressupõe que há uma origem, que o universo tem uma causa. Então, anterior à origem do universo, não tem como o universo ter uma causa e não ter tido uma causa no mesmo tempo, no mesmo sentido. E dizem que o tempo começou ali na singularidade. Então, não tem como o universo ter tido e não ter tido uma causa no mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, você vê que a lógica é atemporal e ela sobrevive, podemos dizer assim, ou permanece, é a melhor colocação, né, linguística. Sim. A lógica permanece a todo tempo. Então, ela é atemporal. Ela é onipotente porque, Lucas, ela nos impõe como nós devemos pensar. Se eu digo assim, Lucas, olha só,
tem como Deus existir no mesmo tempo, no mesmo sentido. Aí fala, não, já está errado, porque é uma contradição. Isso já é imposto na nossa mente que não é assim, dado por ser uma contradição. Então tem autoridade, ela impõe na realidade também como deve ser. Não tem como o sol ser uma pessoa, não tem como uma pessoa ser um rato, como você tem. Então é imposto de como as coisas devem ser, a ordem. Então tem essa autoridade. E o que mais? É imaterial, o princípio da identidade, da não contradição, terceiros que são imateriais, são proposições que residem em uma mente. Então, Deus da Bíblia é apresentado como Espírito. E por último, como eu disse, é relacionado à verdade. Deus se apresenta como a verdade, precisa da lógica que se refere à verdade. Não tem como algo ser não ser no mesmo sentido, ou algo é falso ou verdadeiro, aquilo que é. Então, todas essas características e atributos apontam para o Deus da Bíblia, e a lógica é o reflexo desse Deus. Então, basicamente, o ateu, para rejeitar toda essa linha que tu trouxe, ele tem que ignorar os 3 princípios básicos da lógica. Com certeza. O que seria uma insanidade. Mas a gente vê, um dia eu estava olhando a respeito que alguns filósofos contemporâneos buscam trazer uma lógica irracional, algo do tipo, sabe? Para ter uma opção para não ficar preso nesses 3 princípios aí, porque eles reconhecem que esses 3 princípios não é muito bom para eles, né? Então, a gente está vivendo uma época, Jadson, que a gente tem que provar que a grama é verde. Eu vi essa expressão? É o Chesterton disso. Então, tu está falando coisas, beleza, faz sentido, óbvio que faz sentido, só que tem pessoas que estão ouvindo, não é bem assim, sabe? Então, é um mundo meio louco isso que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que... E a maioria da minha live, irmão Lucas, que eu tô feito com as pessoas, que alguns irmãos, essa já é a 4ª, eu fico rindo, porque é algo tão óbvio. Não, a gente tem que demonstrar que A é A e B é B, sabe? Então, é hilário, mas é o mundo que a gente vive, mas a gente entende que o pecado está aí, ele obscurece a visão humana, há uma batalha espiritual também, né, irmão Jadson? A gente está falando de muita lógica, mas tem um mundo espiritual também que cega o entendimento, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, né? E realmente, e se o ateu, eu estou falando que o Nildo é um cético que está participando fazendo uns comentários, participando de uns diálogos aí à parte no chat. O Nildo, né, e juntamente com outros céticos, realmente eles têm que assumir ideias absurdas para se manter no ateísmo. Tu falou muito bem, o nada é nada, certo? Só que, beleza, o Big Bang traz essa ideia de que o universo surgiu a partir do nada. Só que eles vão dizer, não, irmão Jadson, Lucas, não é nada. Na verdade, eram flutuações quânticas. Já deve ter lido sobre isso também. Só que se é flutuações quânticas, não é nada. Era alguma coisa, né? Tem Lawrence Strauss, ele é um astrofísico assim, bem conhecido. Ele até participou de um debate com o Craig. Tem um debate que ele participou. Ele escreveu o livro Universo Vindo do Nada. É isso aí. Quando tu falou isso, me veio à mente ele, né? Ele fala que a gente veio do pó das estrelas, mas antes disso era o nada, e o nada criou o universo. Então, assim, essa é a loucura do ateísmo. É a loucura do ateísmo. Então, são proposições que eles afirmam absurdas, né? E quem é irracional é quem acredita em Adão e Eva. Na verdade, Adão e Eva faz muito mais sentido, pois, como eu já disse há uns minutos atrás, teve alguém que colocou eles à existência, uma mente inteligente. Então, uma mente inteligente formou a inteligência. O ateísmo tem que pressupor que a não inteligência fez vir a inteligência, que a não vida fez surgir a vida, mas aí seria, claro, um outro assunto, né? Então, isso tu deixou bem explicado, essa questão da lógica e da matemática. Eu gostaria apenas de ler alguns comentários, irmão Jadson, porque eu vi, né, como eu falei, teve um debatezinho aqui no chat. O irmão Nildo comentou, falei, irmão Nildo, tô profetizando sobre tua vida, ô Nildo, o que tu vai ser, irmão? Falei, irmão Nildo, é que o Mateus, o irmão Mateus, ele é um conhecido meu, ele fez uma pergunta, o Ebenilson, o irmão Ebenilson também, ele fez outra pergunta. Então, assim, e assim, Nildo, uma dica, compra o livro do Jadson, busca refutar o livro do Jadson. E, irmão Lucas, ficou claro a questão da prova lógica, como aponta para a existência de Deus? E assim, a gente tem que deixar um gostinho também, né? Porque a pessoa tem que comprar o livro para ler, para ver isso esmiuçado, né? O que o Jadson fez foi uma síntese, mas tu quer ter um arcabouço assim, bem que se mantém sólido, tem que comprar o livro, que aí tu vai ficar bem embasado, né?
Tu gostaria de ler, antes de eu vou selecionar aqui algumas perguntas, tu gostaria de ler só o título dos capítulos? Eu acho interessante, só para a pessoa ter uma ideia. Sim, aí você vai olhando aí os comentários. Tá. O primário do livro é o seguinte: capítulo 1 eu vou falar acerca da importância histórica de Jesus e a abordagem pressuposicionalista. No capítulo 2 eu vou apresentar que a lógica e a verdade são essenciais para saber se Jesus é real ou não. No capítulo 3 estaremos abordando um pouco daquilo que nós conversamos, o absurdo do naturalismo e a negação da existência de Jesus. Capítulo 4, segundo que padrão, né? No cristão pressuposicionalista, ele sempre vai tratar da questão segundo que fundamento, segundo que critério, com base em quê, segundo que padrão. O padrão daquele que nega Jesus é contra ele mesmo. Capítulo 5, a prova definitiva, que Jesus é real, vou tratar da questão da prova lógica. Capítulo 6, a impossibilidade do contrário, os argumentos dos críticos não se sustentam. Os críticos eu falo aqui aqueles que negam a existência de Jesus. Capítulo 7, não é só filosofia, questão do livro, mas sim eu trato alguns pontos em relação à historicidade de Jesus. Fontes não cristãs sobre Jesus e o consenso acadêmico. Então, eu busco apresentar a questão das fontes não cristãs, como o testemunho flaviano, o testemunho de Tácito, vou trazer a questão do Talmud babilônico e outras fontes não cristãs. Capítulo 8, a confiabilidade da Bíblia e as 10 razões para crer na Bíblia como palavra de Deus. Então, vou demonstrar que a Bíblia é inspirada por Deus e vou apresentar 10 razões em relação porque a Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 9, a prova que Jesus é Deus, demonstrando por meio de textos bíblicos que Jesus ele é Deus. Capítulo 10 é como usar da metodologia pressuposicionalista na prática, como responder o naturalista que nega a existência de Jesus. Capítulo 11, que é o convite a uma resposta. É como que o irmão Lucas falou, né? O ateísmo acaba esbarrando no absurdo. Então, o capítulo 11 é assim: convite a uma resposta. Cristo ou absurdo? Jesus não apenas vem nos salvar da condenação eterna, mas ele vem nos salvar também a nossa mente da irracionalidade. Jesus veio salvar nós da irracionalidade. Porque fala que o homem sem Deus está em desesperança, está em trevas, está cego pelo Deus desse mundo, segundo Coríntios 4:4, e Jesus veio nos salvar a nossa mente. Por isso, Lucas, antes de nós fazermos a apologética, que está lá em, você citou o texto que o apóstolo Pedro nos diz, que nós devemos dar razão da nossa esperança, no texto diz assim: antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, em nossa mente. Ou seja, Cristo deve estar em nossa mente para nós fazermos a apologética, porque Ele é a Amém, verdade. amém, amém. Então é isso aí. Deixamos um gostinho aí de quero mais para você, né? O Nildo colocou assim, ó, amigo, eu vou comprar, mas isso não é nada novo e não é difícil refutar. Beleza, Nildo? Um abraço aí e segue a empreitada, então. Então, assim, vou ler a pergunta do irmão Mateus. Como provar Deus para quem já tem um viés de confirmação lógica de que ele não existe? Ficou clara a pergunta, Jadson? Sim. Como que é o nome do irmão? Irmão Mateus Moraes. Irmão Mateus, primeira coisa, reconheça e identifique os pressupostos que a pessoa está assumindo. Então, veja, ela já assume que Deus não existe. Então, começa a demonstrar que é um absurdo a pessoa dizer que Deus não existe, porque ela não tem uma explicação adequada para aquilo que ela vai utilizar. Se ela diz Deus não existe, já está pressupondo verdade. Como que ela justifica a verdade segundo a visão de mundo dela? Muitos naturalistas são relativistas. Talvez a pessoa venha dizer, a verdade ela é relativa, mas é aquilo, se a verdade é relativa, aquilo que ela está dizendo só cabe a ela. Ela não deve impor a todas as pessoas. E se ela Sim. diz que verdade absoluta não existe, aquilo que ela está dizendo já está pressupondo que é verdade absoluta, que não há verdade absoluta, que é um argumento suicida. Então você começa a demonstrar as incoerências do sistema de pensamento da pessoa que nega Deus. Deus não existe, tá bom. O mundo é inteligível. O próprio Einstein vai reconhecer isso, que a coisa mais magnífica do mundo é que ele pode ser compreendido. Como você justifica a inteligibilidade do mundo, se Deus não existe? Então você começa, o irmão Mateus, identificando aquilo que a pessoa está assumindo, que ela concorda, e que a visão de mundo dela não explica, enquanto a sua visão de mundo tem uma explicação adequada. Então eu vejo que esse que é o ponto. Sempre trabalhar as questões no âmbito pressuposicional. Se Deus não existe, então quer dizer que o teísta está errado. Então não tem como o teísta e o ateu estarem certo ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Então como que a pessoa justifica o princípio da não contradição? Então é sempre questionando. Muito bem. Claro, a pergunta é assim, como provar Deus para quem já tem o viés de confirmação? Esse viés de confirmação, ele é usado na psicologia, né,
porque, de certa forma, todos nós temos, nós buscamos, então, aquilo que já concorda com a nossa opinião, né? E a gente tem que entender também, né, Jadson, claro, tem ateus que se fecham, eles já têm a ideia formada e eles não estão abertos ao diálogo, né? Talvez um pouco a gente pode entender essa pergunta assim também. A pessoa o viés de confirmação, ela busca sempre elementos que confirmem aquilo que ela já acredita. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes não está aberta ao diferente, né? Mas isso eu acredito que, claro, ambos crentes que têm a cabeça fechada também, pode falar. Sim. Como eu disse, todas as pessoas têm seus pressupostos, que é o meio que elas se fundamentam para interpretar a realidade. O que a pessoa pode também fazer, no caso, em relação àquele que nega a existência de Deus, é demonstrar as falácias. Falácia é um erro de raciocínio. Você apresenta uma prova lógica, um argumento lógico, você pode usar as vias de Tomás de Aquino, pode usar o argumento transcendental, o argumento pressuposicionalista que eu apresento no livro, que vai demonstrar uma prova lógica, e a pessoa mesmo assim não aceitar. Ela fala, não, concordo, é verdade, mas mesmo assim eu não acredito em Deus. Aí você já mostra para ela que isso é uma falácia de genética. O que é falácia genética? É você descartar um argumento, você ignorar um argumento com base de onde ele vem. Só porque vem do sistema de pensamento é isso, você não vai aceitar. Então, você vai demonstrar as falácias da pessoa. Você apresenta um acadêmico, né, que é de tal área, um historiador ali e tal, que vai corroborar a historicidade de Jesus. A pessoa fala, não acredito nisso, tal. Aí você vai demonstrando, né? Você está rejeitando aquilo que é apresentado, dado o seu viés de confirmação. Você só aceita aquilo que está dentro do seu sistema de pensamento. Então, isso é uma falácia também. Sim, então assim, só complementando, Matheus, tu conversando com um ateu, com um agnóstico, tu vai perceber se ele está aberto ao diálogo ou se ele não está aberto. Se fechou, aí não adianta, não adianta. A pessoa tem que estar realmente querendo falar sobre o assunto, né? A gente não pode ser aquele crente chato, me diz aí no que tu acredita, quais são os pressupostos, mas tem que sempre respeitar, porque a gente deve sempre evangelizar e buscar defender nossa fé com mansidão e temor, como Pedro nos ensina. Eu vou ler um comentário do Neudo, ele colocou assim, amigo, eu sou agnóstico, não tenho nada contra a existência de Deus, o problema é afirmar que esse Deus é o Deus da Bíblia, que é um Deus criado pela mente humana. Pois bem, Neudo, tem um vídeo, eu até convido o Neudo a assistir, tem um vídeo do engenheiro Léo, já deve ter assistido, né, Jadson? Que ele fala que, assim, ele não é cristão e tal, ele é uma pessoa bem cética, assim, mas o engenheiro Léo, ele disse que se Deus existe, é o Deus da Bíblia. Então, se Deus existe, é o Deus da Bíblia. E aí ele dá toda uma argumentação do porquê, e eu gostei da argumentação dele, do porquê deve ser o Deus da Bíblia, porque Jesus faz toda a diferença. O cristianismo é a verdade por causa de Jesus, ele faz toda a diferença. E Engenheiro Léo, então, ele acaba expondo assim, bem bacana. Então, Nildo, se colocar Engenheiro Léo, mostra que a religião verdadeira é o cristianismo, algo assim. Ele tem uns cortes dele falando sobre isso, e eu não vou me... Respondendo Nildo, que eu já respondi também, eu vejo que ficou claro, que a lógica é um reflexo de Deus. Todos os atributos que há na lógica há no Deus da Bíblia. Então, é a manifestação do próprio Deus da Bíblia. Porém, existem outros argumentos que demonstram por que é o Deus da Bíblia. Como o argumento cosmológico Kalam, também aponta para o Deus da Bíblia, quando você chega à causa incausada, ela tem que ser imaterial, atemporal, eterna, extremamente poderosa, pessoal, espacial, e do mesmo modo, o Deus da Bíblia, em essência, ele é dessa forma. Do mesmo modo, Tomás de Aquino, na 5 Via, ele vai demonstrar isso. É claro, o argumento em si primeiro apresenta um Deus, mas depois vai mostrar que esse Deus tem que ter os atributos que é apresentado conforme na Bíblia, porque senão não pode ser Deus. Então sempre a discussão é o que é Deus, começa por aí. O que é Deus, aí define, né, aquilo que nós entendemos como Deus, e aí buscamos saber se há esse Deus ou não na realidade. As pessoas costumam dizer assim, irmão Lucas, existem vários deuses, mas quando você vai para a definição do que é Deus, esses supostos deuses não preenchem aquilo que é Deus de fato. Então são falsos. O que é Deus? Deus é um ser eterno, um ser atemporal, autoexistente, tem o atributo de aceidade, existe por si só, em essência espírito, também pessoal, e assim vai indo. Aí quando você vai analisar esses supostos deuses, como dos deuses nórdicos, pegar Thor, filho de Odin, aí você vai ver Odin também teve um começo, já não é eterno, então é contingente. Vai para os deuses da mitologia grega, são filhos do cosmos, são materiais, são deuses raivosos, que morreram, então já não preenche aquilo que é Deus de fato.
Então, são Sim. apenas invenções humanas. Agora, com o Deus da Bíblia, não. Ele preenche aquilo que nós entendemos que se trata Deus no âmbito filosófico. Claro, essa tua argumentação lógica que tu está expondo desde o início seria a defesa primária de um Deus monoteísta, certo? Claro, a gente sabe que na contemporaneidade as três religiões monoteístas são o judaísmo, cristianismo e islamismo. E por isso que eu foquei em Jesus. Jesus é o que faz toda a diferença, né, Jadson? Porque o conceito em si de Deus eterno, atemporal, essas três religiões têm. Mas o cristianismo é realmente o diferencial. E o livro do Jadson, então, traz não só a prova de que Deus existe, mas que é o Deus da Bíblia por causa de Jesus. Então, Jesus é o diferencial realmente que contrasta com as outras duas religiões. Então, a gente entende que o islamismo é uma distorção do verdadeiro evangelho e o judaísmo é uma mensagem incompleta. Então, o E, Antigo irmão Testamento... Lucas, você vê quando nós demonstramos que Jesus é Deus, já contraria as outras religiões monoteístas, como o Sim. judaísmo, como o islamismo. Por quê? Porque Deus ele se apresenta com características de três pessoas em uma essência. Deus se manifesta em três pessoas que subsistem em uma essência. Tem até o argumento da Adalto Lourenço, talvez você já tenha ouvido, que o Criador verdadeiro deixou suas digitais na criação. Uhum. Pegamos o tempo, né? Passado, presente, futuro. 3 em 1. O espaço, altura, largura e profundidade. 3 em Sim. 1. Aí você vai para a questão também de ser humano. Conforme a Bíblia, ele é feito de Corpo, alma e corpo, espírito. alma e espírito. 3 em 1. Sim. Então ele vai argumentando, mostrando que o Criador verdadeiro, o Deus verdadeiro, deixou suas digitais na criação. A criação é 3 em 1 assim, como Deus é três pessoas em um, essência divina. Eu Claro, como gostaria eu de... disse, a Trindade, ela é algo bem Sim, complexo, que é em relação à essência de Deus, né? Sua sim, sim. plenitude. Sim, é um outro debate à parte, né? Tu Sim. sabe que eu vou ler um outro comentário do Nildo, que tem participado bastante, ó, que eu acho válido responder, tá? Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que não existe nenhum original da Bíblia? Por que tantas revisões e tal, acréscimos, tantos erros, enfim? O que eu gostaria de dizer sobre não ter original, tu já viu o livro de Eli, né? O filme? Então, você que está nos assistindo provavelmente já viu. Ele tinha em posse, digamos, a Bíblia, o original da Bíblia. Então, eu gosto de fazer essa analogia. E digamos que ele só tinha uma Bíblia, o resto das cópias tudo destruída. Quem tinha aquela posse tinha o quê? O poder. Então, por isso que muitos poderosos e tal, governantes queriam aquele livro, o original da Bíblia, digamos assim, um único livro, porque aquele livro daria poder. Então, eu acho que aprove a Deus, então, que a gente não tivesse o original para não ter essa disputa. Eu acho que faz sentido, né, lógico, né, Jadson? Para não ter essa disputa de, quem é que tem a Bíblia original, digamos assim, né? Se a gente tivesse o escrito original, estaria com a Igreja Ortodoxa, estaria, então, não tem isso. O que a gente tem são cópias de cópias, mas, lembrando, o Novo Testamento é o livro mais bem atestado da Antiguidade, em número de cópias, e as cópias elas foram escritas mais perto do original do que qualquer outro livro da Antiguidade, tá bom, Nildo? Então, assim, e sobre o que tu falou, as acréscimos e tal, a gente tem tantas cópias que a gente pode defender com boa plausibilidade de que a Bíblia ela não foi adulterada em 99%. Tem 1% de erros de copistas que escreviam uma palavra com uma letra diferente, invertiam palavras e tal, mas não há um acréscimo substancial, exceto por aquele debate que se tem em João 8 sobre a mulher adúltera. Alguns entendem que aquele trecho lá foi acrescentado posteriormente, mas até isso não há unanimidade. Mas comparado então a Bíblia com qualquer outro livro, ela é muito mais confiável historicamente e manuscritologicamente também. E sobre essas imoralidades, contradições, tem que entender o contexto histórico, Nildo. A gente costuma fazer muito um anacronismo, pegar pensamentos de hoje e buscar entender a história do passado. Não faça anacronismo. Entenda como Deus usava Israel em meio aos povos pagãos, povos idólatras, povos que faziam sacrifícios humanos. Então, realmente, de inocentes, aqueles povos não tinham nada. Então, é sobre isso que eu queria deixar registrado. E eu vou fazer também, com a tua permissão, Jadson, a pergunta... Pode falar. Deixa eu só responder esse ponto aí. Eu tenho uma live no meu canal com um professor de grego, hebraico, um estudioso acadêmico chamado Matheus Rangel, onde nós falamos sobre a confiabilidade da Bíblia. Ele acredita, ele entende, com base nos estudos dele, eu não sou estudante profundo de crítica textual, mas eu estudo um pouco, porque eu vejo que todo cristão tem que estudar essas questões relacionadas à fé. Ele entende que
é possível existir os originais ainda. Ele compreende. Eu entendo que Deus não preservou os originais para que não viesse as pessoas cometerem idolatria. Porque hoje em dia nós sabemos que há muitas pessoas que idolatram várias questões ligadas a elementos da fé, né? Criam réplica da Arca da Aliança, que é a réplica disso, e questão também, né, ligando ao catolicismo, né? Cria ali uma imagem e tal, então, e acaba venerando. Então, eu penso que Deus ele preservou os cristãos da questão que muitos poderiam, possivelmente, não por amor a Deus, mas sim por uma questão mesmo de devoção, acabar idolatando o texto ao invés do autor do texto, que seria o próprio Deus, que nós não andamos por aquilo que vemos, mas sim por fé. Então, Deus quer que nós confiamos naquilo que ele nos revelou. Então, eu penso que Deus pode ter preservado isso nesse ponto. Agora, em relação a supostos erros na Bíblia, eu vou ler aqui até que eu escrevi no livro, eu cito Bruce Metzger, uma das maiores autoridades em grego neotestamentário, professor emérito de Princeton, ele está vivo, tem até uma palestra dele, Nilson, que você pode assistir, parece que o nome da palestra é Deus preservou o texto, alguma coisa assim, está no canal Spurgeon, você pode ler, onde ele fala sobre a confiabilidade da Bíblia. Ele diz assim, o seguinte, as diferenças textuais não afetam substancialmente nenhuma doutrina cristã. Então, as variantes textuais são sempre ligadas a alguma questão que não vai afetar a doutrina cristã. Um exemplo, uma variante textual está chamando Jesus de Cristo. E ele é Cristo, não é o Messias. Ou aí outro texto está falando que ele é Jesus. Olha só, ele é Jesus ou Cristo? Então, aí tem essa variante, mas o cristão que tem o discernimento sabe que Jesus é Cristo. Então, não vai afetar nenhuma doutrina cristã. Então, sempre há algum erro ortográfico também em relação aos manuscritos. E em relação às contradições, as supostas contradições, primeiro, quando ateu fala que tem contradição, ele tem que demonstrar, porque eu já li a Bíblia e não encontrei nenhuma. E outra questão, o que o ateu entende por contradição? Porque às vezes o que ele pode encontrar ali é uma dificuldade textual, e na Bíblia tem dificuldades textuais, mas não tem contradição, porque contradição, lembra que a definição é duas proposições opostas não podem ser em verdade no mesmo tempo, no mesmo sentido. O que seria uma contradição da Bíblia, irmão Lucas? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí no outro capítulo diz, no princípio, Deus não criou os céus e a terra. Então seria uma contradição, mas a Bíblia não tem. Jesus é o Salvador. Aí em outro capítulo diz que Jesus não é o Salvador. Aí teria uma contradição. O Eu ateu, quero. muitas das vezes, ele não compreende que é contradição, que ele acha Uhum. na Bíblia dificuldades textuais. E aí tem na Bíblia mesmo. Nós temos traduções, temos Sim, também aquela questão do tradutor, né? Toda pessoa parte sim, de um pressuposto teológico, então pode colocar uma palavra ali que está ligada sim. a uma doutrina. Algo assim bem usado por eles, né? Para quererem descredibilizar a Bíblia, seriam as diferenças dos evangelhos sinóticos. Aí, por exemplo, um evangelista colocou um cego que estava lá na entrada lá de Jerusalém. Aí o outro evangelista colocou que tinha dois cegos. Não é contradição, porque ele não disse que tinha apenas um cego, digamos assim. E o outro também, o outro colocou dois, então ele omitiu um. E isso não é contradição. Contradição seria se ele dissesse havia apenas um cego e o outro botasse havia apenas dois. Aí é uma contradição, porque apenas um ou apenas dois, não pode ser os dois verdadeiros. Mas quando tu fala, existia duas pessoas lá fora, ou existia uma pessoa lá fora, uma foi omitida, mas não é contradição. E lembrando que essas diferenças nos evangelhos se deve também ao ponto de vista. Eu vou dar um exemplo assim, Sim. bem fácil de Como nós entender. podemos dizer, a inspiração bíblica não sufoca Nossa, as ações humanas, né? Então o ser humano está no seu ponto de vista ali, então vai corroborar com outro ponto de vista. quer ver um exemplo, como tu já deve ter percebido, eu gosto de usar assim, exemplos assim para ficar claro, né? Se houvesse um acidente de carro aqui na rua, eu descreveria usando certos detalhes. A pessoa que mora numa casa do outro lado da rua, ela já usaria uma outra expressão, outros detalhes, não é mesmo? E isso realmente não é contraditório, apenas são pontos de vista diferentes. E como tu bem salientou, o Espírito Santo permitiu, então, que os autores tivessem essa liberdade de escreverem. Então, não é um livro que une a inspiração divina, mas também usando o ser humano como instrumento. Por isso que existem gêneros literários, cada autor escreveu de um modo, e isso faz parte, né? Tu gostaria de acrescentar alguma coisa ou eu posso fazer uma Eu vejo pergunta aqui? que pode fazer, mas eu vejo que o ponto central é que cada evangelista, cada autor dos evangelhos é um contribuindo com o outro.
com um ponto de vista de outro. O Espírito Santo usou, como eu disse, e o irmão Lucas também, como instrumento humanos. Aí entra aquele ponto, também tem um texto lá em Mateus 10, 28, que diz que não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Aí diz também aquele que pode lançar a alma no Gêena. Aí tem outro texto que o evangelista Lucas vai trazer, que já não fala do corpo e alma. Ou seja, um vai acrescentar, vai corroborar, trazendo mais luz a um texto, do ponto de vista do outro. E Então, não é contraditório, não é contraditório. e é um princípio cristão, nós não seguimos a crítica textual, nós não seguimos a metodologia daqueles que não são cristãos, nós seguimos o princípio como Pedro apresentou. Quem for falar, fale segundo a palavra de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. O apóstolo Paulo fala comparando coisas espirituais com espirituais. Esse é o nosso critério. A Bíblia explica a própria Bíblia. O Ebenilson Carvalho, o irmão Ebenilson, colocou assim: Jadson, existência pressupõe criação. Se Deus existe, como ele não foi criado? Então, nós entendemos que Deus é sempre eterno porque algo sempre existiu. E nós sabemos que a matéria, ela é contingente. Ou seja, ela veio existir e deixar de existir. A matéria, ela sofre o que nós chamamos na física de princípio da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, que é da ordem para a desordem, entropia. Sofre entropia, mudanças. Então, ela não pode ser eterna. E nós não podemos ter uma série de eventos num passado infinito, porque senão hoje não chegaria. Imagine que nós pudéssemos filmar a história do universo. O universo tem uma história. E essa história, ela é eterna, a história do universo. O universo seria eterno. Aí nós estamos assistindo o momento que nós estamos. Porém, irmão Lucas e pessoal que está assistindo, nós queremos assistir o início dessa história. Aí nós vamos voltar à fita. Mas o universo é eterno. Aí quanto mais nós voltamos à fita, mais história haveria para chegar para o começo. Então nunca haveria um começo, porque é eterno. Então é um fato lógico, é uma verdade lógica que algo sempre existiu. E a matéria não pode ser eterna. É o tempo, conforme nós conhecemos com base na ciência, de séries de eventos que acontecem de mudança da matéria, não pode ser eterno. E Um Deus outro se exemplo, apresenta como eterno. um outro Então, exemplo também. Desculpa. pode falar. Tá, um outro exemplo, só para corroborar também, porque assim, se o universo ele fosse eterno no passado, o dia de hoje ele nunca teria chegado. Um outro exemplo bom assim é o dominó, sabe? Os dominós lá que tu dá o primeiro toque no primeiro e aí depois um vai derrubando o outro. Você já deve ter visto vídeos disso. Então, o que acontece? É necessário que haja um primeiro dominó. Porque imagina dominós infinitos, infinitos, infinitos. Volta, 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 volta. Tu nunca ia chegar em lugar nenhum. Então, o dia de hoje, para ter existido, para ter existência, ele pressupõe o quê? Um início no passado. Então, sem um início no passado, o dia de hoje não chegaria. Porque para chegar o dia de hoje, teria que passar infinitos eventos. Só que infinitos eventos nunca passariam, nunca chegaria num ponto específico, porque estaria sempre passando. Então, o dia de hoje nunca chegaria, né? E assim, o Jadson colocou existência pressupõe criação. Tu concorda com isso, Jadson? A existência pressupõe criação? É isso que ele falou? É que assim, tu já deve ter ouvido, Deus não existe, Deus é. É muito comum a gente ouvir essa expressão. É sobre isso que ele está falando. Então, Deus, ele é sumo perfeito, totalmente perfeito, e ele tem um atributo de aceidade. O que é aceidade? Que existe em si mesmo e por si mesmo, ele é autoexistente, é o que nós dizemos filosoficamente que Deus é. Ele é autoexistência. Então, nesse aspecto, se nós falarmos que Deus existe de ser real e autoexistente, aí existência não pressupõe criação. Porque nós temos Deus que existe, no sentido de ser real, que não pressupõe criação, porque ele é o Criador, ele é sempre eterno. Aí até um erro de categoria, isso é uma falácia. O que é a falácia de categoria? É você colocar algo numa categoria que não pertence a ela. Por exemplo, muitos ateus, em debates com eles perguntam assim, irmão Lucas, onde estava Deus? Quando Deus criou? Mas olha o que pressupõe a pergunta. Onde? Você está pressupondo que Deus esteja no espaço. Deus é espacial. Quando? Pressupõe tempo, mas Deus é atemporal. Aí entra aquela questão, como você vai aplicar princípios físicos, da categoria de físico, a um ser
metafísico, no sentido espiritual? Não cabe. Então é um erro de categoria. Então, muitas dessas perguntas acabam sendo. Não estou dizendo que o irmão está sendo falacioso, que a pessoa está agindo de má fé, mas é não compreender a profundidade da questão. Então, se Deus ele é real no sentido de existência, Deus é sempre eterno, sempre existiu. Então, não é correto perguntar a origem de Deus, o Deus criou, pressupõe criação, então Deus teria um criador, mas se Deus já é o criador de tudo, sempre eterno, então não tem como, dada a definição do que é Deus. É, por isso que eu te fiz essa pergunta aí, porque eu sabia que tu não iria concordar com essa premissa, né? Eu acho que algo assim que a gente poderia concordar é assim, a realidade pressupõe a existência, né? Então Deus, ele existe, certo? Eu não sou adepto dessa lei, Deus não existe, mas Deus é. Eu acredito que Deus existe, mas não quer dizer que ele é finito. Ele é um Deus existente desde sempre, né? Que é o Então, atributo de aceidade, existe essa é a por si idade. só. Então, eu também não concordo com a premissa do irmão Ebenilson. Até um dia eu já tinha conversado pessoalmente com ele sobre isso. E tem um texto que eu vejo que deixa claro que a própria existência e realidade, tudo existe em Deus. Ou seja, nós existimos por participação em Deus. E aí entra o que o texto bíblico diz em Atos 17, porque nele existimos, nele Sim, nos movemos. sim, Ou sim. seja, nós não existimos independente de Deus, mas se existimos em Deus. Deus é aquele que nos ouvida, nos sustenta. Então a Sim, sim. realidade é o... Olha só que profundo, irmão Lucas, a realidade é o próprio Deus. Isso. Nós existimos nessa realidade por participação nele. É, ótimo, maravilhoso. Mas sabe que essa linha aí é uma linha meio tênue, né? Porque quando a gente fala que a gente está contido em Deus, os orientais, eles defendem a ideia de que nós somos o quê? Emanações de Deus, né? Então, mas não é nada disso que a gente está falando, né? Sim, Então, eles, essa premissa aí nós não acreditamos. Não concordamos. então, mas eles realmente eles defendem essa ideia aí. Bom, Que nós realmente, defendemos participação por sustentação ontológica. Nisso olha aí, nós ó. cremos. O que é Sim, sim. sustentação ontológica? Ontológica se refere à existência. Então Uhum, é Deus que nos sustenta na existência. Nós não existimos independente de Deus. Tem nada de sim, emanação de Deus. Porque sim, Deus sim, ele fez um ato criativo no tempo, né? Porque ao fazer o homem, Deus entrou no tempo. Aí mostra até os dias são literais. Né? Eu não sei se sim, você acredita ali, né? Que tarde de manhã se refere a um dia literal, mas eu defendo essa linha. Que em sim, On ali se refere a dias de 24 horas, os dias de criação são literais, Gênesis é histórico, etc. sim. Mas tu é criacionista de Terra Jovem ou não? Sou. É. Mas na mesma linha do Eberlin ou não? Não, eu tenho uma perspectiva diferente. Ah, tá. É que eu uso ele como parâmetro, né? Porque ele também é o que tá na hype aí, né? Pro pessoal Mas entender. você tem a mesma visão que ele? Olha, eu vou te dizer que eu tendo a não acreditar que são dias de 24 horas. Eu tendo a acreditar que é um espaço maior de tempo, não é É 24 horas porque como a gente... a palavra ion, ela pode significar tempo indeterminado. Sim, E sim, aí tem. alguns pegam essa definição para aplicar ali. Claro, Só que dá claro. toda uma discussão teológica. O Evelyn, então, vai dizer que a maior parte do uso de on é 24 horas. Eu concordo, mas tem as exceções, né? Mas, claro, aí seria um outro papo também, né? Tem E, vários assuntos na teologia que são discutidos, sim, mas sim, sim, sim. nenhum desses pontos afetam aquilo que é essencial. Agostinho de Hipona vai dizer algo que até o Rodrigo Silva vai replicar, que eu vejo que é importante, que naquilo que é essencial os cristãos devem ter unidade, mas naquilo que não é tão essencial, É, diversidade, mas em tudo, é caridade. caridade. É isso aí, ótimo, ótimo, ótimo. Então, Jadson, 1h30 de live, eu acredito que deixamos o gostinho de quero mais pro pessoal. O irmão Nildo já disse que vai comprar. Depois eu vou colocar, tá, Jadson, o link da Amazon e a outra editora. Editora, qual é o nome da outra? Clube de autores. Clube de Autores, Clube de Autores. E aí eu vou colocar o nome dos dois. O preço tá o mesmo nos dois lugares, muda o valor do frete, se eu não me engano, né? Muda o valor do frete. No clube de autores está mais barato um pouco o frete, mas muitas pessoas têm conta ali na Amazon, né? E tem algumas promoções ali e a pessoa consegue mais Uhum. barato. Mas o frete, quando eu vi, como eu não compro na Amazon, Sim, tava 14 a 17, né? Reais o sim. frete. No clube de autores estava 8 a 9. Aham. Eu até não paguei, eu comprei pelo Amazon Prime, né? Que eu sou assinante, até eu comprei o teu livro e mais alguns por frete grátis. E
Mas foi benção conversar contigo. Até certa. Chegando no livro, nós bate mais um papo em relação a algum tema, algum Claro, assunto. faremos E outras lives. você tem que ir lá no canal também, vamos marcar esse horário aqui, hein? Até explicar para o pessoal, o horário de hoje, 11 horas da manhã, não é um horário muito usual para se fazer uma live, né? Então, claro, a gente com certeza não teve mais participações por causa do horário. Muita gente vai assistir depois. Geralmente o pessoal trabalha no horário comercial de dia, né? É que eu começo a trabalhar no meio da tarde, vou até a noite. O Jadson também tem os horários dele, então à noite, durante a semana, realmente fica ruim de fazer a live com o Jadson. Eu tenho mais o final de semana disponível mesmo. E é isso, mas foi o horário que a gente encontrou, mas que bom que fica gravado. No final de semana eu tenho mais com a família, com a esposa, com o filho. Muito importante. Aí, por isso não demorou um pouquinho pra gente acertar, né, a Claro, data da live. Mas Deus vai permitir nós fazermos ainda outra live de manhã, assim. Eu vejo que divulgando bem, o pessoal participa. Claro, se fosse assim para resumir a nossa live, Jadson, realmente eu me senti muito bem conversando contigo. Eu poderia dizer que é uma live esclarecedora e agradável. Uma live esclarecedora e agradável, assim, um clima bem leve, bem tranquilo. E foi benção. Obrigado à participação dos irmãos aí e dos irmãos que futuramente irão comentar, enfim. Então, gostaria realmente de te agradecer, Jadson. E agradecer também os ateus que apareceram aí no chat, os agnósticos. Faz parte. O Matheus falou isso agora, eu li o comentário do Matheus, só deixa eu achar aqui, ó. O Matheus, ele é irmão, tá? Só que aí ele colocou assim, ó, sou ateu graças a Deus. Aí depois ele colocou só para refletir. É que na verdade, né, ele tá dando a entender que o ateu ele só existe porque Deus existe, né? E é isso aí, Matheus. O ateu, ele é ateu graças a Deus. O ateísmo pressupõe a existência de Deus. Se não houvesse Deus, Chesterton vai dizer, se não houvesse Deus, não haveria Deus. Por quê? Porque para se negar a algo deve existir. Então, o ateu é alguém que nega aquele Deus que é real. E a Bíblia deixa claro, diz que é uma questão de ser indesculpável, porque Deus se revelou, as coisas que nós podemos ver acerca da existência de Deus é por meio da criação. A criação aponta para o Criador. O apóstolo Paulo trabalha isso, quem quiser ler em Romanos capítulo 1, do versículo 19, aí você pode ir lendo. E pessoal, leiam a Bíblia, porque é quase um paradoxo, né? A gente vive numa geração que nunca teve tanta informação, mas ao mesmo tempo os irmãos muitas vezes deixam de ler a Bíblia para ficar vendo série na Netflix, sabe? Então tudo tem o seu tempo, né? Mas leia a Bíblia, se aprofunde na palavra. Irmão Lucas, que esse livro que eu escrevi, eu coloco referências bíblicas para as pessoas lerem. Sim. Ou seja, às vezes eu coloquei o versículo, mas eu também coloquei a referência para a pessoa ir na Bíblia e ler. Entendeu? Sim. Incentivando as pessoas a pesquisarem. É um livro tanto apologético, evangelístico e também de pesquisa, que a pessoa pode pesquisar sobre aquilo que é falado no livro. Olha aí. E eu vi, tem 130, 140 páginas, né, Jadson? Assim, dá para tu ler... claro, cada um gosta de usar um método de leitura. Eu gosto de rabiscar meus livros. No início eu não gostava, mas depois eu comecei a rabiscar para quando tu pegar o livro de novo, tu lembrar das marcações que tu fez, né? Então, se você... As pessoas podem rabiscar teu livro, Jadson? Podem, né? Para fazer marcações, né? Com certeza. É isso aí. É um livro de estudo. De estudo. Leia, releia, né? Volte aos pontos. Sim. Tem muitos livros que são bons de estudo, né? Tem aquele do John McDowell, não sei se você tem aí, Mais que um Carpinteiro. Tem do Lee Strobel. O Mais que um Carpinteiro é bem fininho. Eu li numa tarde, assim. É muito agradável também. Aí tem o do Lee Strobel em Defesa de Cristo, tem o que você citou, né? Do C.S. Lewis. O do Lee Strobel chegou ontem, em Defesa de Cristo. Uhum. Até ele tá lá no topo, lá tem um livro que tá em cima, é um azul, em Defesa de Cristo, chegou ontem. Bacana. Aí tem aquele clássico, né, que vendeu milhões de exemplares, que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é um clássico. E o título, né, é muito chamativo, então isso também, né, proporcionou esse sucesso. Mas o título do teu livro também, né, porque tem uma certa audácia, concorda comigo? E eles como que é definitivo? O pessoal pergunta, como que é definitivo? Então não vai ter uma discussão? Só que eu falo, né, eu falei na live que eu participei, provar algo, irmão Lucas, não quer dizer aceitar algo. Sim. A pessoa pode provar e a outra pessoa não aceitar, porque envolve uma questão volitiva, de a pessoa aceitar a proposição que está sendo apresentada. Mas assim, verdadeira, tem pessoas que negam. A dica, então, para você que é ateu, agnóstico,
siga a lógica até onde ela te levar. Eu acho que se a gente resumir a live é isso, né? Se você seguir a lógica, caminhar pelos trilhos da lógica, não saia dos 3 princípios basilares da lógica, siga a lógica. E o livro, eu acredito que vai conduzir a pessoa, né, Jadson, nessa trilha aí, e no final, Deus, em Jesus Cristo, vai estar te esperando. E é assim que eu encerro, então, um grande abraço, Jadson, muito bom te conhecer, assim, pessoalmente e virtualmente, né? Então, que Deus te abençoe e que venhamos futuramente também fazer outras lives, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos e comprem o livro.